Você deve conhecer o Will Squad, ou não, mas se esse for o caso, eu tô aqui para te apresentar essa animação. Will Squad é uma série animada francesa que conta a história de 4 adolescentes que adoram esportes radicais. Porém, infelizmente, essa animação quase que por inteiro é uma lost media, porque existem pouquíssimos episódios encontrados na internet. Mas o mais bizarro é que essa animação, por ter vindo ao Brasil, teve seus episódios dublados. Mas hoje em dia, a dublagem por inteira foi perdida, se tornando assim uma lost media brasileira também. Agora me acompanha que eu vou detalhar melhor essa história no decorrer do vídeo. Foram produzidos no total 39 episódios de Will Squad, e eles foram produzidos em uma parceria entre 3 produtoras de animações, sendo estes o grupo Moonscope, que na época se chamava France Animation, que eu não preciso nem dizer que é uma produtora francesa, também pelo estúdio Prax Films, que também é um estúdio francês, e por último a Rai Fiction, que é uma produtora italiana. Originalmente a animação foi transmitida em um canal francês entre os anos 2000 e 2002, mas a série só veio para o Brasil em 2001, sendo transmitida inicialmente na Fox Kids até 2003. E mais tarde retornou em 2010, mas dessa vez em TV aberta, sendo transmitida na TV Brasil. Porém, mais uma vez a série retornou em 2013, dessa vez sendo transmitida na TV Aparecida, no quadro chamado Clubbed, junto com outras ótimas animações como Tushpeg, da Leila e Júlio e o clássico Inspetor Bugiganho. Foi aqui que a série passou a se chamar Esquadrão Sobre Rodas no Brasil, e também foi aqui que eu conheci essa animação. Apesar dessas animações serem bem desconhecidas, eu tenho um grande carinho por elas. Eu lembro bem que na época os desenhos do Pontinho e Companhia só passavam durante a manhã, e durante esse período eu tava na escola, e eu não tinha TV por assinatura para assistir a Cartoon Network, então o que me restava era assistir esses desenhos. Mas não me entenda mal, eles são muito bons, e é justamente por isso que eu tô falando deles agora. Como eu já havia dito, o Squad é uma animação que conta algumas aventuras de 4 adolescentes que praticam alguns esportes radicais, onde eles formam um esquadrão que utiliza equipamentos de locomoção que tem rodas, sendo este um requisito para entrar no grupo. Eles se chamam o Squad porque o Will em inglês é roda e Squad é claramente esquadrão. Apesar de no Brasil eles se chamarem Esquadrão Sobre Rodas na versão original, ou seja, a versão francesa, eles realmente se chamam por Will Squad, do inglês mesmo. O líder da equipe é o Akin, que utiliza patins. Ele tem um espírito de liderança e normalmente toma as decisões do grupo. Acho interessante que ele é árabe e por mais que essa informação seja relevante, acho interessante mencionar porque eu não fazia a menor ideia disso. E acredito que vocês também não saberiam só vendo a imagem dele. Em seguida nós temos a Jéssica, que também utiliza patins. Ela é uma garota bem energética e um tanto temperamental, sendo a principal responsável pelos atritos e brigas dentro do grupo. Também temos o Bob, que utiliza uma bicicleta. Ele é um garoto inteligente e por isso é o mais intelectual do grupo, por assim dizer. Ele sempre tem as decisões e iniciativas mais racionais, e também tira as melhores notas na escola. Também temos o Johnny, que utiliza um skate. O Johnny já é alguém que carece de inteligência, agindo de forma mais impulsiva, mas é o que mais conta piadas no grupo e também possui alguns dotes artísticos. Também é um quinto integrante que é introduzido no 2º episódio da primeira temporada, após passar por um teste. Ela se chama Emily e ela é a namorada do Bob. Ela utiliza alguns patins, mas é amadora em relação aos outros membros e constantemente tropeça ou causa algum acidente. A Emily é uma garota rica e também é muito gentil com todo mundo, mas a Jessica constantemente fica implicando com ela por algum tipo de competição sem sentido. Apesar disso, a Emily não está presente em todos os momentos. Ela aparece de vez em quando, com o foco da série se mantendo apenas no quarteto. Já vou logo avisando que como a versão que eu assisti tem a dublagem francesa e eu não sei nada de francês, eu só pude entender o que eles estavam falando pela legenda automática do YouTube, mas ela costuma cometer alguns erros. Então a minha base para jogar os episódios não é muito consistente. Mas vamos lá. O primeiro episódio é bem divertido, não acho que fez uma ótima apresentação dos personagens, mas o enredo é bem tenso na verdade, e te prende por causa disso. A primeira coisa que acontece nesse episódio é que a Jessica esbarra com um cara chamado Ben, e acaba se apaixonando por ele e eles têm um encontro. Mas a trama principal é de que algumas coisas estão sumindo na casa do Akin, e eles suspeitam do seu irmão mais novo. Ele segue o irmão e acaba descobrindo
descobrindo que ele tá sendo chantageado a roubar algumas coisas da casa por uma gangue chamada Os Cobras. A partir daí, o Akin e seu esquadrão vão atrás da gangue pra tentar resolver as coisas, mas no final acabam por só não resolver nada. Ah, e o cara que a Jéssica se apaixonou também faz parte dessa gangue, por isso eu mencionei ele mais cedo. No final das contas, eles chamam os adultos pra resolver o problema com a gangue e acontece uma cena muito engraçada, onde os pais deles cercam os cobras e parece que vai rolar um corredor polonês. Mas na verdade a gangue só fala que não vai mais causar problemas e vai embora. É um episódio com a clássica lição: conte seus problemas para os adultos. Nesse episódio foram apresentados as cobras que, juntos do Mr. Rotter, que é o padrasto da Emily, e de seu assistente chamado Enza, são os principais antagonistas da série. No episódio 5 da primeira temporada, o assistente do Mr. Rotter utiliza uma fita cassete para incriminar os garotos de algo que eles não fizeram. No final tudo é resolvido, mas eu gostei de ver essas nuances sobre tecnologia dessa animação, porque ele já tem uma espécie de smartwatch, porém ainda utilizam fitas cassete para ver vídeos e walkie-talkies para comunicação. No episódio 6, o Bob salva um bebê de ser acertado por um trem, e os garotos ficam famosos na mídia, sendo aclamados como heróis. Mas como algo ruim tem que acontecer, os cobras ficam com inveja e tentam virar, entre aspas, os heróis. Só que no meio de tantas tentativas falhas, no final eles optam por emboscar os garotos em um depósito, trancando eles lá dentro e simplesmente tacando fogo no local. Mas eles fazem isso com o intuito de ligar para os bombeiros e então, quando os repórteres chegarem, reconhecerem eles como heróis. Obviamente isso não funciona, os garotos se libertam e no final os repórteres registram outro salvamento deles, porque o Akin salva o líder dos cobras que tinha caído na água e estava se afogando. É outra clássica lição: faça o bem por querer ajudar os outros, não esperando algo em troca. Assistir tudo isso me fez lembrar que a dublagem era magnífica também. Simplesmente chamamos o Wagner Fagundes, que é a voz do Gohan adulto, dublando o Akin, a Márcia Gomes, que dublou o Goku pequeno em alguns filmes de Dragon Ball, como a voz da Jéssica. A voz do Bob é simplesmente a voz do Fábio Lucindo, que é o Ash Ketchum, e ainda temos as vozes do Gaara e da Ino de Naruto, como o Johnny e Emily. Sério, só com esses nomes já dá pra ver que a dublagem era sensacional. Mas, infelizmente, como eu mencionei anteriormente, quase tudo virou Lost Media, incluindo a dublagem brasileira por inteiro. Hoje, dos 39 episódios produzidos, tudo que você encontra são apenas 13 episódios, totalizando 26 episódios totalmente perdidos. Os episódios que você encontra estão na linguagem original, ou seja, na linguagem francesa, sendo os episódios de número 1 ao 12 da primeira temporada e o episódio 26 da primeira temporada também. Infelizmente, não há nem resquícios de episódios dublados. No meio de diversas perdas, diversas coisas vão ser perdidas. E uma delas é o suposto principal vilão, que seria o Esquadrão X e o seu líder, que se chama Red X. Porém, não há muita veracidade a respeito dessa informação, porque o único lugar que eu ouvi falar dele foi na Wikipédia brasileira, de Will Squad. E não é possível encontrar nada a respeito em nenhum outro lugar, nem na Wikipédia francesa, nem americana. Sem falar que não houve nenhuma menção desse tal esquadrão nos episódios encontrados atualmente. Por outro lado, quando eu estava procurando a dublagem, vi uma postagem no Reddit, no /Brasil Lost Media, de um usuário chamado Insonomel. Fez uma postagem apresentando algumas informações. No post ele fala que a série encontrava-se disponível completa e dublada no serviço de streaming da Saber TV, mas o servidor externo que hospedava os vídeos parou de funcionar, fazendo essa e outras mídias se perderem. Verificando o site, hoje em dia é possível ver que os vídeos não carregam, apenas apresentam uma imagem das thumbnails dos vídeos sem funcionar. Mesmo através do Wayback Machine, não consegui acessar nada relacionado à série neste site. Ainda neste post, o usuário comenta a respeito de trechos dublados que haviam sido postados no YouTube pelo Clubit, porém foram apagados. Além disso, neste mesmo post, em um comentário do usuário Night Extension 7662 de outro post do Reddit, é possível encontrar uma menção a um trecho da dublagem disponível no YouTube. As duas menções levam para a mesma URL, porém o vídeo encontra-se indisponível atualmente. Mas ainda existe esperança, pelo menos para encontrar os episódios originais, já que os últimos episódios encontrados, os episódios 12 e 26, foram episódios que vieram de fitas VHS, que tiveram conteúdo da fita convertidas do sinal analógico para o digital, através do processo chamado VHS RIP, podendo assim ser disponibilizados na internet. Isso quer dizer que alguém gravou ou possuía uma fita original desses episódios. Então, ainda existe a possibilidade de alguém ter essas fitas ou gravações guardadas em algum lugar por aí, mas isso infelizmente é algo incerto. E o destino desses 26 episódios perdidos estão nas mãos da sorte. Mas ainda não acabou. Pesquisando, eu descobri que a série aparentemente está disponível no Prime Video, mas possui bloqueio regional, estando limitado ao território da França. Porém, mesmo com a utilização de VPN, não tive acesso aos episódios. Então, se tiver alguém que pode confirmar essas informações nos comentários, seria de grande ajuda. Bem, esse foi o vídeo, mas antes de finalizar, queria agradecer ao apoio e aos comentários no último vídeo, além do claro apoio dos meus amigos que também comentaram. Vou deixar os comentários passando na tela. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo.